pessoal, boa noite. Vamos aí para a nossa última atividade do dia. Teremos aí desenvolvimento do ecossistema baseado em dados com a Ana Flávia. Muito bem-vinda, Ana Flávia. O palco é todo seu. Oi, boa noite. Obrigada, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por me acompanharem aqui nessa sexta-feira, finalzinho de noite, mas para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre dados e sobre ecossistema de startups. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente bater um papinho e falar um pouquinho sobre dados. Eu espero muito que vocês estejam aí apreensivos e acompanhando um pouquinho aí desse meu assunto. Bom, só começando aí me apresentando, eu sou Ana Flávia, eu sou coordenadora de informação na Associação Brasileira de Startups, sou jornalista de formação, brinco que eu sou comunicadora por natureza, sempre gostei muito de falar sobre isso. E hoje eu sou responsável por todas as pesquisas, pelos reportes, por todo o mapeamento aí de startups que a gente faz ao longo do ano. E sou suspeita para falar sobre dados, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu também queria trazer um pouquinho para vocês sobre a AB Startups, caso você que esteja aí nos assistindo não nos conheça. A Associação Brasileira de Startups, somos uma organização sem fins lucrativos. A gente existe aí para construir o ambiente ideal para o desenvolvimento das startups. A gente acredita muito nesse cenário de inovação e nós atuamos não só com acesso à informação, que é o que a gente tem feito, é o que eu faço hoje na ABS, vou contar um pouquinho para vocês aqui, mas a gente também trabalha com capacitação, com conexão, com como é que a gente pode cada vez mais desenvolver esse ecossistema. Então, se você é uma startup que está nos assistindo, se você é algum agente de fomento aí do ecossistema, ainda não conhece o trabalho da AB Startups, fica aqui o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do que a gente faz. E aí eu queria também contar um pouquinho, né, de por que uma área de informação, por que a gente trabalhar com dados é tão importante e por que balizar nossas estratégias com dados é tão fundamental. Bom, eu gosto muito dessa frase aqui do Peter, que é um dos pais aí da administração, que ele diz que se você não pode medir, você não pode gerenciar. E eu acredito muito que para a gente poder traçar um caminho, para a gente poder pensar nos próximos passos, seja no micro, seja você, pessoa empreendedora, querendo pensar nos próximos passos da sua startup, seja sobre o seu modelo de negócio, seja a gente pensando no macro de como é que as comunidades de startups podem pensar melhor, como é que as lideranças pensam melhor os seus pilares e se desenvolvem, como é que a gente coloca isso no macro de como é que o ecossistema brasileiro de startups pode se desenvolver e pensar nos próximos passos, como é que o Brasil, como referência para outros ecossistemas no mundo, pode se posicionar e evoluir. Né, para a gente conseguir traçar todos esses objetivos e entender se a gente está realmente indo num crescimento, a gente precisa ter uma base, né, um parâmetro ali para comparar. Então, eu sempre falo que a gente precisa medir e entender o momento que a gente está para poder gerenciar e encontrar os nossos objetivos. E é muito esse nosso intuito dentro aqui da área. E especialmente a gente acabou formando aí uma área específica mesmo, né, de informação, é uma célula aí que surgiu desde 2018, então já faz alguns anos que a gente vem mapeando e trabalhando com dados no ecossistema, justamente para conseguir ser um balizador. Eu falo que a gente faz duas ações principais, que é direcionar ações e identificar oportunidades. Então, né, como é que a gente pode entender se o que a gente tem feito é o certo ou é o melhor caminho a se traçar? Então, como é que a gente direciona ações de fomento, ações de incentivo, ações para crescimento das startups no Brasil, e como é que a gente olha também para oportunidades, onde que a gente está se destacando, onde é que a gente pode colocar mais a nossa energia para trabalhar, e quais são aqueles pontos, aqueles gapzinhos ali que talvez sejam pontos ali para a gente desenvolver, buscar alternativas, encontrar parcerias no ecossistema. Então, como é que a gente baliza essas duas coisas? É muito com esse intuito que surge a área de informação. Não fazemos isso sozinho, a gente conta aí com curadores em todas as comunidades do Brasil, nos 27 estados, então é muito importante também a gente olhar aí dessa representatividade do ecossistema quando a gente fala de trabalhar em dados. E por que é importante? Às vezes a gente insiste em responder pesquisa, em participar de estudos, mas é tudo porque realmente isso é o grande balizador de informação para o mercado. E aí, falando, né, em balizadores, a gente está falando, então, que saber onde a gente está, para onde a gente quer ir é importante. Para onde eu tenho que olhar? Quais são os balizadores? O que é importante quando a gente pensa em ecossistema de startups? Existem vários dados, né, que a gente pode trabalhar e que podem ser importantes ali em diferentes níveis.
Eu sempre gosto de começar olhando para o perfil das startups brasileiras, né? Essa é uma informação muito importante e ela é primordial para várias etapas. Ela ajuda desde a pessoa empreendedora que quer começar um negócio, ou talvez, na verdade, um curioso que quer começar a empreender, para ele entender um pouquinho mais de que mercado que ele está entrando, né? Quais são essas informações. A pessoa que já empreende, quando ela vai fazer o seu pitch, quando ela vai tentar vender um pouco o seu produto, ou apresentar a sua solução para quem não é do ecossistema, né? É legal você trazer um contexto, você trazer informações, você trazer uma referência para quem não conhece aquilo. Se a gente está falando de investidores, e aí pode ser desde investidor anjo, venture capital, pode ser um investidor internacional que queira saber um pouquinho mais, eles sempre vão querer entender como é que está o mercado, né? Onde que eles estão investindo, onde que eles podem explorar. Se a gente fala de uma corporate, onde que ela vai buscar essas referências para poder entender um pouquinho mais. Então, sempre o perfil das startups, para mim, é o ponto de partida quando a gente fala de dados do ecossistema. E aí eu trouxe aqui alguns highlights aqui para vocês, a gente não tem muito tempo, então não vou me aprofundar muito, mas hoje a gente tem mais ou menos 13.500 startups mapeadas em todo o Brasil. É legal para mostrar a nossa representatividade, o quanto a gente vem crescendo aí no número de startups, mas não só números, né? Como é que isso se transforma também em modelos de negócio, em mercado. Eu trouxe aqui algumas informações de 2 dados importantes, que são desde pessoas fundadoras, então entender quem é o perfil de quem está empreendendo hoje no Brasil, né? A gente tem ainda uma grande representatividade, uma maioridade aí do gênero masculino dentro dos empreendedores, então até como é que a gente olha também um pouquinho mais para isso, para que cada vez mais mulheres empreendam também. A gente tem aí um número um pouco baixo de representatividade de pessoas pretas, então também como é que a gente tem olhando bastante para a diversidade, como é que a gente ativa um pouco mais esse ponto. E um dado sobre idade que eu sempre gosto de trazer, porque quando você conversa com pessoas fora do ecossistema, é muito comum você ouvir aquela ideia de que o empreendedor é um jovem que criou uma sua startup numa garagem, né? Aquela coisa Vale do Silício, Mark Zuckerberg. E, de fato, existe, né, uma jovialidade muito grande dentro do empreendedorismo, mas quando a gente olha para o recorte de pessoas empreendedoras hoje, principalmente em startups em fases já de tração, escala, ou até já de operação mais avançada, a gente vê pessoas, na verdade, numa faixa de 31 a 45 anos. Então, já são realmente empreendedores um pouco mais maduros, ou que já empreenderam mais de uma vez, né, já tiveram outras experiências, ou já trabalharam no mercado tradicional. Então, é um paradigma aí, às vezes, que existe de quem é de fora, tem a ideia, e aí quando a gente traz os dados e os números, a gente realmente começa a tirar a ideia da realidade dos nossos dados. E trouxe algumas coisinhas aí de perfil de negócio, que é sempre importante, né? A gente entender quais são os segmentos, né? Em qual nicho de mercado as startups hoje estão olhando mais, né? Quais são os modelos de negócio, para que público as startups estão atendendo. Isso é muito importante, a gente entender esse perfil para conseguir criar estratégia, para conseguir organizar, para conseguir trazer parceiros e conexão para o ecossistema. Então, eu sempre começo aqui desse perfil. A gente tem uma base de dados atualizada, que é o Startup Base. É uma base aberta e pública, então qualquer pessoa pode entrar, consultar e acompanhar a evolução desses dados. Mas eu sempre digo que uma startup, um empreendedor, ele não faz nada sozinho, né? Empreender é uma tarefa, pode ser um pouco solitária quando a gente pensa no micro, mas quando a gente pensa num ecossistema, a gente está falando aí de muitos parceiros e muitas conexões. Então, aqui na B Startup, a gente considera 7 pilares essenciais para um ecossistema. O que são esses pilares? Eles não são os empreendedores, mas eles são os agentes de fomento. São aquelas instituições, pessoas, organizações que ajudam e dão suporte ao empreendedor durante a sua jornada. Então, aqui a gente fala de cultura, a gente fala de suporte, acesso a capital, ambiente regulatório, talentos, acesso a mercado. E desde o ano passado a gente incluiu o 7º pilar, que é o de diversidade. Ele é um pilar mais transversal, ele meio que não, ele está atuando em todos os outros, né? Ele não é uma pessoa, não é uma ação, mas ele é, na verdade, uma estratégia que envolve todos os outros atores para a gente cada vez mais trazer diversidade para o nosso ecossistema. Então, quando a gente olha para esses 7 pilares, eles são atores que dialogam com o empreendedorismo de alguma forma. E como é que a gente entende, de fato, se essas conexões elas estão funcionando ou como que a gente está em relação a elas, né? A gente entende que são 7 pilares fundamentais, que é muito importante e que quanto mais
próximo esses pilares estiverem do empreendedor, melhor é uma comunidade, mais bem desenvolvida ela tem, mais chances ela tem de crescer. Mas como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente metrifica e baliza se a gente está evoluindo nessa relação? Como é que a gente acompanha isso? Bom, a gente faz um acompanhamento basicamente quase que anual com essas startups, com essas comunidades, na verdade, que a gente chama de diagnóstico. Então, todos os anos a gente faz uma metrificação mesmo para entender como que é a avaliação do ponto de vista do empreendedor, que é, afinal, né, a pessoa que está ali trabalhando, batalhando no dia a dia e que tem a melhor pessoa para nos dar essa percepção. Então, a gente faz esse acompanhamento, e aqui eu trouxe um comparativo para vocês dos últimos 4 anos. Durante o ano de 2017, a gente realizou uma pesquisa que chama Radiografia do Ecossistema. Então, nessa pesquisa, as pessoas empreendedoras avaliaram esses 5 pilares, sendo 100 mais próximo de realmente de conexão, de coerência, né, com essa conexão, né, 0% menos conexão com aquilo. Então, eles avaliavam que estava, né, se dava para melhorar, se já estava muito bom, como é que estava isso. E a gente fez uma pergunta interessante lá em 2017, que era como que eles imaginavam que estaria em 2020. O quanto que eles achavam que iria melhorar, né, nos próximos anos. E aí também a gente teve alguns percentuais aí. E aí, no ano passado, 2020, nós fizemos essa mesma pergunta novamente, né? Nós empreendedores, como que estava aquela avaliação desses mesmos pilares. Então, aí a gente consegue perceber a evolução que alguns deles tiveram, né? Então, como que alguns deles realmente, a percepção melhorou. Então, se o empreendedor percebe melhor, isso significa que houve uma evolução, ou não, aí a gente vai entrar nos dados agora, daqui a pouquinho. E a gente identificou alguns pontos que talvez não tiveram uma evolução como esperado, estiveram abaixo dessa evolução. Entra o nosso trabalho de inteligência e um pouquinho aqui do que eu faço na B Startups, que é olhar para esses números, pegar essa percepção do empreendedor de 2017 para cá, foi quando começamos a conseguir alcançar essas startups bilionárias aqui, e tudo isso é muito importante, porque enriquece o nosso ecossistema, e aí enriquece em termos de qualidade mesmo, não necessariamente financeiro, mas também atrai essa intenção para o capital. Então, se vocês olharem, eu trouxe aqui os dados desde 2017, esses são valores anuais de investimento em startups. Então, nós fomos aí de 2 bilhões anuais em 2017 para quase 20 bilhões em 2020. É um crescimento muito grande, são recordes que a gente teve no nosso ecossistema nos últimos 10 anos. E se a gente olhar os números de 2021, esse dado que eu trouxe de 16,5 bilhões, ele é o dado do primeiro semestre. Então, no primeiro semestre de 2021, a gente praticamente quase já bateu o valor total do ano passado. Então, está sendo muito escalável esse crescimento, o que faz todo sentido aí com o mercado e com a avaliação dos empreendedores. Então, é fácil entender por que esse capital está vindo. É importante só a gente destacar que isso significa que, então, está perfeito o acesso a capital no Brasil? Não, a gente tem um grande crescimento de investimentos, o que é muito bom, a termos globais, a gente está olhando aqui para dados Brasil e gerais, mas a gente ainda sabe que existem questões como a distribuição desse dinheiro, né, para onde estão indo, para quais startups esses investimentos estão indo. A gente ainda tem uma centralização regional muito grande, né? A gente fala do eixo sul e sudeste, né? A gente que acaba o nosso polo, centro econômico do Brasil, e acaba que concentra muito desses investimentos. Então, um trabalho que nós daqui da B Startups, inclusive, fazemos é a descentralização desse capital. Como é que a gente faz com que esses recursos, esses investimentos, eles também cheguem para todas as regiões do Brasil, que eles cheguem a cada vez mais startups. Então, a gente ainda tem muito caminho a ser feito aqui, tá? Mas é legal a gente entender que realmente houve uma evolução em termos de investimento e de acesso mesmo ao capital dentro do ecossistema. O outro ponto que teve aí um salto, né, talvez o mais representativo aí dentro da avaliação das pessoas empreendedoras, é o ambiente regulatório. Quando a gente fala de ambiente regulatório, a gente está falando muito do relacionamento de startups e governo, né? Então, como é que a gente faz essa aproximação? Lá em 2017, quando a primeira avaliação foi feita, realmente a gente ainda tinha muito uma falta de comunicação muito clara entre esses dois agentes, né? Então, havia ainda muito uma intermediação ali entre a conversa da startup com o governo, né? Eles ainda estavam entendendo um pouco do que a gente fazia, e o próprio ecossistema ainda estava se afirmando e se posicionando mesmo no mercado.
Se a gente for acompanhar de 2017 para cá, esse posicionamento das startups, ela já vem acontecendo, né? A gente já tem cada vez mais quebrado uma bolha e estando em grandes matérias de televisão, a gente está em destaque nas mídias, a gente tem muitos outros atores falando sobre isso, então né, hoje o termo startup já não é mais um termo desconhecido para grande parte da população, além da nossa bolha. Mas, além disso, acho que um ponto importante que foi o que eu trouxe aqui, que provavelmente foi um divisor de águas aí dessa avaliação, é o Marco Legal das Startups. Ele é um projeto que visa, né, a gente conseguir ter critérios mais definidos sobre startups e realmente ter uma lei que baliza o nosso ecossistema. Ele vem de longa data, tá? Ele começou lá também, lá para 2017, começou-se a organizar essas ações, a B Startups estava participando disso, a Dynamo e vários outros parceiros e players também estavam acompanhando esse projeto. Ele era um projeto de lei que finalmente esse ano foi sancionado, agora no mês passado, em junho, passa a valer a partir, aí provavelmente de setembro, e é muito importante porque ele traz essa representatividade jurídica que as startups tanto precisavam, né? Então, traz oportunidades melhores de licitação, de participar de editais, de startups, né, de governo realmente comprar soluções, investir cada vez mais em startups, além das próprias startups em si terem mais conexão com investimentos, terem facilidades em relação a outras questões mais burocráticas que a gente sabe que existe. Então, também acho que esse é o grande marco aí desse ponto específico de ambiente regulatório. Da mesma forma que eu sempre falei do capital, é o cenário ideal? Não, ainda temos um caminho a percorrer, muitas coisas não entraram no marco legal como a gente gostaria, mas é um trabalho, né? É importante a gente conseguir acompanhar essa evolução e continuar desenvolvendo e olhando para os próximos pontos. Mas importante também, se você ainda não acompanhou um pouquinho mais sobre o marco legal, recomendo que vocês deem uma pesquisada nas novas definições, nas novas organizações aí, principalmente se você é uma pessoa empreendedora, para ficar ciente aí do que vem por aí. Outro ponto, e aí a gente vai falar de alguns pontinhos que tiveram notas um pouco abaixo, então que caíram um pouquinho aí da percepção e do que era esperado lá em 2017. Um deles é talentos. Quando a gente está falando de talentos, a gente está falando, né, de profissionais, né, dos colaboradores, de como é que a gente traz essa mão de obra qualificada para dentro das startups. Essa questão de, especialmente quando a gente fala de talentos, a gente está falando do mercado de TI, é um mercado que já sabe-se que existe uma pequena diferença ali entre a gente tem uma grande quantidade de vagas abertas, mas a gente também tem uma grande dificuldade de profissionais que se adaptem a essas vagas e fazer esses matches, né? E isso não só no mercado de startups, ele é algo que tem acontecido em outros mercados também, mas, né, a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, então é muito importante como é que a gente baliza melhor e trabalha esse ponto. Por isso, fundamental a gente conseguir mapear essa deficiência, identificar agora que a gente tem aqui algo a ser trabalhado para os próximos anos, né? Eu trouxe aqui alguns dados sobre talentos, especialmente. Um deles, se a gente for considerar em relação ao ano passado, né, o ano de 2020 foi um ano atípico aí do mercado, né? Enfim, tivemos aí uma pandemia e nós mapeamos aí quais foram os impactos aí da Covid-19 nas startups. E a gente entendeu que, ainda que não houvesse, a gente teve ainda 38% de startups contratando, então houve sim um momento de contratação, mas ele foi bem abaixo do esperado, o que se imaginaria aí para um ano inteiro de contratações de startups. Mas, por outro lado, a gente também houve um controle dos nossos times, né? Então, a gente teve quase 85% ali das startups sem realizar desligamentos, o que é muito bom. Então, a gente entende mais ou menos que no ano passado as startups conseguiram segurar os seus times, então conseguir manter a sua operação funcionando, mas não conseguiram crescer como esperado, né? Porque foi aí um período um pouco atípico. E para esse ano de 2021, a gente já tem aí o mercado bem mais aquecido. Eu trouxe aqui alguns dados, só no LinkedIn já tem mais de 2.000 vagas abertas em startups, então a gente vê mais anúncios e startups buscando mesmo por profissionais. Da mesma forma que a gente também vê muitos profissionais buscando essa recolocação, esses candidatos que eu trouxe aqui, eles não necessariamente são só de tecnologia, aqui a gente está falando de todas as áreas que envolvem, né, os 4Hs que envolvem aí o ambiente das startups, mas a gente tem especialmente em relação à TI, uma alta demanda, né? A gente tem uma rotatividade muito grande também de profissionais, né? Cada vez mais unicórnios crescendo, que é muito bom, mas querendo ou não, são startups que também exigem uma grande quantidade de profissionais. Então, nós temos cada vez mais vagas e disputa aí de profissionais dentro do mercado.
A gente tem startups contratando e capacitando internamente as pessoas para as tecnologias. A gente tem universidades olhando um pouco, cada vez mais para esse cenário de inovação e trazendo esses profissionais para perto. Então, como é que a gente quebra também esses paradigmas de nomenclatura, né? Às vezes a gente tem muitas vagas específicas dentro de startups, customer success, cargos muito específicos, que na verdade, às vezes, uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo, né, ela poderia se candidatar a essa vaga, mas às vezes ela nem entende exatamente o que essa vaga é, que posição que ela poderia ocupar. Então, também é algo legal para a gente do ecossistema ficar de olho, como a gente consegue trazer mais pessoas, mais talentos aí para dentro do mercado de inovação. E aí, o outro ponto que também teve aí um pontinho aí um pouquinho abaixo foi em relação ao acesso a mercado. Quando a gente fala de acesso a mercado, se a gente for pensar em relação a corporates, houve um amadurecimento bem desses últimos anos, de 2017 a 2020. A inovação, eu falo, né, que a inovação deixou de ser um sinal de ameaça e se tornou um aliado para as grandes operações. Hoje, na B Startups, nós temos 32 corporates mantenedoras que se conectam diariamente com essas startups, que fazem parte desse trabalho. E é muito legal ver a evolução que elas entenderam que realmente a inovação ela veio como uma aliada, e as startups são aliadas dentro das corporações. Então, quando a gente fala nesse cenário, a gente vê uma evolução. Mas a gente teve um número um pouco abaixo do esperado ano passado em relação à visão do empreendedor. E aí, para tentar explicar um pouquinho desse número, eu trouxe um dado em relação aos impactos, né, como eu comentei, da Covid-19. Essa foi uma pesquisa que a gente rodou no final do ano passado para entender qual foi o principal desafio das startups durante o ano de 2020. E aí, quando vocês olham, quase, né, mais da metade, 51,3% das startups apontaram a aquisição de clientes e vendas como principal dificuldade que elas encontraram. Então, realmente, essa questão de, né, a parte de vendas, a parte de aquisição ali, né, de vendas mesmo das startups do ano passado, foi prejudicado por um período. Algo atípico, ninguém esperava isso, né, no mercado, mas provavelmente esse pequeno desafio aí enfrentado pelas startups do ano passado podem ter representado aí essa queda na hora de avaliar o acesso ao mercado, né? Então, foi um momento um pouco atípico, então eles identificaram ali como um gap a ser batido. Vemos bem já essa evolução esse ano, muitas startups já se restabelecendo, a gente tem a facilidade de pivotar muito fácil e de conseguir ter nessa ideia do startup enxuta, de mudar e de pivotar o quanto antes para solucionar problemas, o que é um grande benefício para as startups aí nesse ponto, e aí a gente já vem, provavelmente no final desse ano, a gente vai trazer dados aí em relação ao mercado mais positivos para esse ano, pelo menos é o que a gente tem acompanhado aí no dia a dia das startups. E aí um ponto que a gente não mapeou em 2017, ele ainda não era um ponto muito trabalhado, mas que é um pilar que eu acho fundamental de a gente conversar e eu quis trazer para vocês, é em relação à diversidade. No ano passado, a gente fez um mapeamento com as startups de todo o Brasil, e justamente para entender como é que estava essa relação de diversidade dentro do time de colaboradores e da visão mesmo dos empreendedores de uma maneira geral. E ainda que a gente veja que o apoio, né, a gente perguntou se a startup apoiava a diversidade, a gente teve quase 90%, 88% dizendo que sim. Ainda que o apoio à diversidade ele exista como um fator dentro das startups, quando a gente coletou os dados e foi olhar para os times, né, para os colaboradores, essa representatividade ela não foi a mesma, né? A gente teve uma baixa representatividade de grupos minorizados. Né, se você for olhar aqui, nós mapeamos 5 eixos de diversidade, então mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas trans e pessoas com 50 anos ou mais, né, dentro da tecnologia, e o número de startups ali com nenhuma pessoa no time, né, nenhum colaborador dentro dessas categorias, né, dentro desses grupos, é bem grande, é bem alto. Então, a gente ainda tem um trabalho grande, e por isso que eu digo a importância da gente se balizar em dados e olhar para isso, para conseguir trabalhar nos próximos passos. Então, fica aqui meu convite também para vocês olharem um pouquinho mais para a diversidade nesse aspecto. E como nós construímos a informação, meu tempinho acho que já está aqui acabando, eu só queria deixar esse recado que a B Startup está sempre olhando e trazendo novos estudos, então eu queria só deixar meu convite para vocês acompanharem aqui os próximos materiais que a gente deve lançar, alguns estudos de nicho, se vocês ficaram curiosos e quiserem saber um pouco mais sobre cada material, eu também fico à disposição para a gente bater novos papos sobre isso, e se você é uma startup, se você é um líder de comunidade que
está me assistindo, ou um parceiro estratégico do EPEMA e quiser participar dos nossos estudos e trabalhar com as ações junto com a B Startups, também fica aqui meu convite, os links, e vocês podem também nos procurar no nosso site para a gente sempre continuar mapeando, trabalhando e trazendo cada vez impactos mais positivos para o ecossistema. É isso, meu tempo acabou aqui. Eu queria muito agradecer a vocês que me acompanharam até aqui, né, nessa sexta-feira, friozinho aqui em São Paulo. Eu estou aqui, não sei onde vocês estão em todo o Brasil, mas muito obrigada por terem acompanhado, por terem assistido, e continuem acompanhando a programação aqui da Campus Party, do painel do Sebrae, da Fábrica de Empreendedores, e continuem acompanhando o trabalho da B Startups. Uma boa noite para todo mundo e até mais.